boa noite a todos nessa quarta-feira, essa noite de quarta-feira. Estamos aqui reunidos, né? Hoje a gente vai tratar na nossa leitura sobre uma leitura muito linda que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? De Chico Xavier, e lá no texto de número 156, que se chama Intuição. Inicia-se assim com uma passagem de Pedro, que está no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em que seu arraigado egoísmo, A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação. Tá baixo, Lucineia? Sim, uma pessoa está comentando aqui com a gente que o seu volume está baixo. Ah, Para mim é? está normal. Melhorou. Está mais alto agora. Agora melhorou? Está mais alto. Então tá. Então eu só vou recomeçar aqui, porque talvez pode ter sido o meu fone, tá? É, vamos lá, rapidinho. A nossa leitura de hoje é a 156 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, e inicia-se assim: Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, nós vamos iniciar nessa quarta-feira de muita
de muita paz no nosso coração, né? Fazendo uma prece. Nessa quarta-feira que a gente ultimamente tem visto tantas notícias, né? Tão difíceis nos jornais, com relação à pandemia, com relação à questão de quantas pessoas estão sofrendo, né? E que nós possamos agora, nessa noite, limparmos um pouco a nossa alma, o nosso coração, né? Que a gente possa ouvir a palavra hoje, a palestra, e que a gente possa desanuviar tudo aquilo que está muitas vezes confundindo a nossa mente, né? Que nós possamos lembrar da palavra em que nós percebemos que tudo é concessão de Deus, né? Que nós possamos, nessa noite, fazer uma autoanálise de cada um de nós, a gente faça uma autoanálise em busca desse processo evolutivo que nós estamos aqui buscando e que nós tenhamos esperança, tenhamos fé de que tudo vai dar certo, de que tudo está encaminhado, que a gente busque o nosso melhor, né? E que nessa noite, nessa quarta-feira, a gente possa aliviar essa ansiedade, essa angústia que nós estamos passando todos os dias, né? Mas que nós possamos ter otimismo para viver dessa maneira, nesse processo que nós estamos vivendo, nesse chamado que nós estamos sendo convidados a viver, nesse processo de regeneração que a nossa terra participa. Então, que nessa noite a gente possa, desanuviando essa alma, esse coração, né, que a gente possa fazer com que as coisas se dissipem, tudo aquilo que está, muitas vezes, trazendo aflições, que a gente possa, nessa noite, com a palavra de hoje, termos um pouco mais de discernimento, de tranquilidade, né, que nós possamos ter nessa noite a palavra, né, trazendo para nós conforto para o nosso coração e para a nossa alma, que assim seja. E agora teremos a palestra de Nilo Moroni, A Mediunidade com Jesus. Boa noite a todos os irmãos do COEX, mais uma vez nessa forma virtual, que nos deixa muito alegres também, né? Porque temos as condições, temos a oportunidade de estar juntos, e juntos com um tema tão simples e tão sublime, que nos faz, assim, só no título, fazermos algumas reflexões, né? Quando a casa nos convoca a entender mediunidade com Jesus. Um tema, assim, bastante profundo. Muito bonito, inclusive. Muito bem, gente. Vamos fazer uma introdução com uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 10. Jesus, a intitulação, né, do livro Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, ele vai titular Sermão para os 12 discípulos, Missão dos 12. Jesus está reunidos com os seus discípulos e vai escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, melhor dizendo. Por quê? Mateus é muito claro, a palavra apóstolo não tem dúvidas do que Jesus está escolhendo. O nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes. Mais adiante, Jesus vai dizer assim: enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidades de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora Jesus vai dar, assim, o tema da missão deles, né? Ide, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. E agora vem a autorização.
Agora vem a autoridade de Jesus para com esses 12 homens. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsais daimônios. De graça recebeste, de graça dai. Bom, o nosso tema mediunidade com Jesus e essa autoridade que Jesus tinha, e nós sabemos de várias passagens onde ele vai fazer a verdadeira desobsessão de muitos. Tem muitos exemplos, né, no Evangelho desse trabalho de Jesus. Ele está nos dando aqui o princípio maior dessa faculdade. Imaginemos a Rafaela fazendo a leitura inicial de Caminho, Verdade e Vida, né? É o capítulo 156 de Intuição, e falando, Emmanuel nos dizendo que a intuição é sim uma faculdade e que não precisa grandes fenômenos para nós exercer a faculdade do intercâmbio entre os dois mundos, a espiritualidade maior, principalmente, né, nosso guia de luz para caminharmos, também frisado pela Rafaela, esse momento ainda mais agudo de crise. Jesus está dando aos seus apóstolos esse, muitas pessoas usam, né, poder, nós temos que entender assim, um poder de trabalho e não aquele poder para subjugar alguém. O poder do coração, né, o poder do serviço em Jesus. E Jesus vai dizer aonde eles têm que ir, no terreno mais preparado, aqueles corações que estão maduros ou prestes, né, a amadurecer com a missão de Jesus, com as palavras, e não aqueles endurecidos, aqueles talvez nem tão endurecidos, mas ignorantes no entendimento da palavra. Jesus está dando até os caminhos e vai lançar o grande princípio, é de graça. Como que a gente entende isso? O que é de graça? Como é importante a gente estudar quando ainda a casa encomenda um tema tão sublime assim. É um site, Cidade Nova, editora, é cristão, então, assim, né, ele não é propriamente espírita, né, mas é cristão, que nem nós somos, e a autora, Letizia Magri, italiana, ela vai descrever essa graça. E confesso a vocês que me surpreendi pelo conceito que Letícia vai trazer aqui sobre o que é graça. Que a gente pensa assim, graça de graça, né? E o que é de graça parece que não tem valor, né? Parece uma coisa assim, do nada, né? Ela vai dizer assim, de acordo com o economista Luigino Bruni, a gratuidade é uma dimensão que pode acompanhar qualquer ação. Então, um economista está conceituando o que é gratuidade. Por isso, ela não corresponde ao grátis. Pelo contrário, é o seu oposto, uma vez que a gratuidade não é um preço equivalente a zero, mas um preço infinito, ao qual se pode responder somente com outro ato de gratuidade. Gente, olha que profundidade. Como que nós vamos mensurar a graça, a gratuidade? Imaginemos o seguinte, trabalho do Chico, né? Do Chico Xavier. Tantos livros. A lei humana lhe dá todos os direitos de explorar a obra, né, produzida pelo médium. A lei humana não reconhece o espírito, né? Tanto é que naquela ação de Humberto de Campos isso ficou muito claro, né? A autoria pode até ser do espírito, né? O julgamento não entra no mérito, mas o autor é o médium. Resumindo, Chico teria todas as condições de ser
de ser o autor das obras, né, perante a lei humana. Quanto ele poderia angariar com isso? Chico espontaneamente cede. Nós não temos dimensões, porque são milhões de exemplares nesse mundo afora, fazendo bem com essa graça do Chico, é tão assim, profundo, né, entrando as lições nos corações, como é que você vai conseguir mensurar? Então, Luigino, né, o economista italiano Bruni, ele define, né, que não é equivalente a zero, mas um preço infinito. Aí, ampliando um pouquinho, indo, né, nas gratuidades, que é a palavra aqui usada pelo economista, para nós entendermos o que Jesus fez para nós, fez com a Terra para sua evolução. Né? Bastante gratuito em tudo. Tanto é que ele dá a missão dos apóstolos, né? Prescrevendo, dai de graça, porque o recebimento é de graça. Muito bem. Vamos conceituar agora médium, porque é mediunidade com Jesus. Quem seria médium? A gente viu na leitura introdutória que a intuição é uma faculdade. Todos temos intuição, né? Se ela é uma faculdade, que faculdade é essa? Ela é puramente material? Muito pelo contrário, né? Talvez se tem faculdade espiritual, é a intuição. E aí Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 14, conceito conhecido, né, de nós espíritas, o item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, se somos espíritos encarnados, a mediunidade faz parte da nossa vida. Eu costumo brincar, às vezes, né? Quando nos encontros presenciais que ocorriam nas nossas casas, se Deus quiser, voltaremos logo, né? E aquela criançada na evangelização correndo, e às vezes a gente tem a notícia, o grupo de pais aqui, e aí nasceu o netinho, nasceu o filho, né? E aí sempre faço essa relação me lembrando desse item 159, que não nasce simplesmente um ser, né? Nasce um serzinho de Deus lá, ele é um médiumzinho. Está vindo para a vida cada vez mais com as suas faculdades voltadas a esse plano espiritual. Há pouco, conversando com a minha filhota, né, professor dela, e ele mandou, acho que até alguma mensagem no grupo deles de estudo, né, da universidade, dizendo que o filhinho dele tem a idade, conta em russo até 100. Diz que o pai está impressionado com essa, digamos, qualidade do menininho, né? Olha só o médiumzinho, né? A ligação, inclusive, com outras reencarnações, trazendo conhecimento. Todos somos. Kardec ainda reforça. É da essência, então, né? Essa faculdade. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimentos. Pode dizer que todos são, mais ou menos, médiuns. E continua o desdobramento do conceito. O nosso título é Mediunidade com Jesus. Porque o conceito amplo, Kardec nos chamando a atenção, nos trazendo ao conhecimento que todos somos médiuns. Porque a mediunidade com Jesus, então, não é privilégio. Porque possamos, talvez, pensar assim, então a responsabilidade é só daquele médium mais ostensivo, daquele médium mais com poderes, né, entre aspas, com os dons curadores. Esse é o médium.
E não, né? Todos somos. Vamos imaginar, então, assim, o mundo, nós mergulhados dentro desse fluido universal da vida, todos nós aqui, numa grande sala mediúnica, que não poderia ser diferente, né? Deus, na sua criação, nos criando espíritos antes de tudo, e o corpo como instrumento de evolução. Num livro com o mesmo nome da palestra, Mediunidade com Jesus, a União Espírita Mineira vai trazer alguns conceitos. Vários coordenadores, né? Então eu não consigo citar aqui o autor, mas é da União, está disponível em PDF, inclusive, gratuitamente pela União Espírita Mineira, o livro Mediunidade com Jesus. Eles vão fazer um desdobramento, que é muito interessante. Mediunidade primeiro, médium, depois Jesus e depois com. Eles colocaram pedagogicamente nessa ordem. Muito interessante. Vamos ver por que eles deixaram o com por último. Médium primeiro. Diz assim esse livro, então, da UEM. São almas que fracassaram desastrosamente, que contraíram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Está num livro do Chico, de 1981. Eu não destaquei o livro aqui. Depois a gente pode trazer ele, né? Provavelmente alguma lição de Emmanuel, de Chico. Vocês me perdoem aqui porque não imprimiu a referência bibliográfica aqui para eu falar. Muito bem. Olha só, eu confesso a vocês, assim, que me assusta, né? Eu vim parar no espiritismo de outras doutrinas com a mediunidade bastante aflorada. Fazendo análise, tomando até tarja preta, uns 30 anos atrás, né? Não sabia nem o que era a mediunidade, a palavra, não sabia nada. E vem um conceito desse, e nos chama a responsabilidade. Todos nós, vamos falar assim, espíritas, principalmente. Todos somos médiuns, todos irmãos. Mas nós espíritas temos um certo destaque na parte espiritual. Se nós formos analisar a nossa vida, quantas nossas caminhadas normais na vida, a pessoa lá no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de vizinhança, até talvez no clube, sabendo que a gente é espírita, vem lá nos perguntar alguma coisa, nos querer algum conselho nosso, essa é a responsabilidade do espírito. Quando não acontece aleatoriamente numa fila de consultório ou na fila do ônibus, do aeroporto, alguém encostar do lado e começar a conversar e às vezes contar até algumas coisas meio íntimas da vida para você. Por que será que isso acontece? Por que aquele ser que a gente acha que é aleatório, caiu assim e veio falar? Não. A gente sabe que tem, às vezes, um planejamento espiritual e aquele ser foi encaminhado para nós, justamente para nós exercermos essa faculdade, né, da mediunidade que todos temos. Nós alçarmos, nem que seja, talvez, emprestar o ombro, como diz, o ouvido, para a pessoa e ela desabafar. Hoje mesmo recebi um telefonema de 3h30. Como a Rafaela referiu, nós estamos num momento de crise, gente. Tem gente perdendo quase tudo, se não perderam. Quando não teve passamento de amigos e parentes, e as pessoas estão, assim, bastante fragilizadas nesse momento. Nesse exercício da mediunidade com Jesus, é um momento de exercício. E, às vezes, é esse ombro amigo, esse ouvido maior para as pessoas.
Nem sempre, às vezes, teremos a palavra para todos, né? Mas o carinho, o momento agora dessas reflexões, espíritos unidos, coração unidos na palavra caridade, nós elevarmos o pensamento em oração para todos eles. Bom, almas fracassadas desastradamente. Vamos fazer o seguinte, não vamos entrar muito nesse mérito. Vamos dizer assim, nós sabemos, né, por nossas missões, agora estudando o Espiritismo, que a gente vem, sim, com algumas mazelas, né, os nossos vícios e defeitos para serem apurados. E nós, alguns, escolhem essa faculdade, então, mais aguda, vamos lembrar de novo que todos somos médiuns, e aí talvez a mediunidade mais ostensiva. Não estou falando de nem mais ninguém a não ser de eu próprio, né? Como contei. E para mim, não tenho dúvidas, meus irmãos, digo de coração, que sim, a minha faculdade é de expiação, de trabalho, é a faculdade para o resgate, instrumento divino que me possibilita hoje olhar muito, muito, muito o meu ser, os meus defeitos e tentar melhorar. Como? Mediunidade com Jesus, e a próxima palavra é Jesus, dentro da classificação da União Espírita Mineira. Jesus, por quê? É o guia, é o modelo. A questão 625 do Livro dos Espíritos, com base no qual o campo da nossa consciência desperta pode operar na faixa evolutiva de seu conhecimento, colocando os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Olha que lindo o destaque aqui também do livro de Chico Xavier. Olha que destaque, que tranquilidade, que caminho para nós seguirmos. Nossas orações. Vamos frisar de novo a intuição destacada na leitura inicial. Porque às vezes, gente, nas nossas ansiedades, nos nossos queremos para ontem as coisas, né? É interessante, quando é para a gente quer sempre para ontem, né? Não nos damos conta que essa intuição, esse Jesus caminho, modelo, nosso guia, nos desperta, sim, as nossas ideias. É por meio da intuição. A espiritualidade atenta no momento certo, nos mandando a ajuda. Às vezes ela vem até no momento assim, mais calmo, a gente não falar tanto, não erguer a voz. Num campo agora muito vivido, né, que é o familiar, com esse lockdown, né, esse isolamento, e a gente está praticando, recebendo ajuda da intuição. Como é importante, então, em Jesus, né, como diz aqui, operar na faixa evolutiva do conhecimento adquirido. Ela falou numa palavra que é autoanálise, né? Que é muito bacana, o Espírito Joana de Ângeles nos chama isso, autoanálise, autoconhecimento, autodepuração. E lá pelas tantas, muito bonito, que me parece que abrange todos, quando diz autoevangelização. Porque é completo, né? É trabalho com amor, com entendimento, com evolução. Muito bem. E a partícula com agora? O que vem do livro da União Espírita Mineira? Já a partícula com implica a ideia de união, acordo, companhia. O exercício da mediunidade se qualifica com a expressão com Jesus. Então, estudar constitui um meio de nos aproximarmos da companhia de Jesus.
mesmo sendo criaturas de passado obscuro e delituoso. Eu achei tão importante esse destaque que é dado, né, para definir o com, porque eu passei, né, essa crise. Eu acho que talvez muitos de nós, assim, conhecendo o Espiritismo, e estou eu lá bem novo ainda em matéria de Espiritismo, e faltou quase todos os palestrantes da casa, e não tinha mais ninguém, né, e aí olharam para mim, ó, tem que ser você, e hoje eu entendo, já estava atrasado, né, tinha que pagar as contas, né, espirituais, né, e aí eu fiquei, assim, muito preocupado, e já era professor, então daí faz aquele esquema, aquelas coisas para tentar falar e decorar, né, uma preocupação, né, para tentar. E lá, pelas tantas, eu me dei conta, assim, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como é que eu vou transmitir isso ainda, se nem está aqui que, ainda mais com quadros, né, da mediunidade, enxergando as coisas e tantas coisas erradas pela vida. Como que eu? Aí eu fui ao seu Antoninho da casa e digo, meu amigo, me dá um tempo aí, não faz isso comigo. Eu me senti muito mal hoje lá no palco, assim, umas pessoas me olharam e eu acho que enxergaram o meu íntimo lá e eu fiquei preocupado. E aí ele me disse isso aqui. Ele me abraçou, assim, com toda a calma. Mas, meu filho, se você esperar para ser Jesus, para ir trabalhar, como é que a gente melhora trabalhando? Às vezes as pessoas podem até direcionar alguma coisa e tal, muitas coisas podem ser impressão sua, do seu coração. Gente, aquilo foi uma tranquilidade, uma lição e tanto. Claro, porque como que nós vamos esperar o com Jesus aqui, né, que é união com ele, eu não entender isso? Ah, não, primeiro eu vou me aperfeiçoar de tudo, depois eu vou sair e falar. Complicado. O Espiritismo mesmo nos chama, Jesus chamou os apóstolos, deu certas instruções, deu um princípio básico que é de graça, o que eles receberam dele, né? Muitas coisas da sua autoridade para transmitir aos outros corações. Nós sabemos depois, Pedro, né? Que vai dizer lá da sua falência, da sua negação com Jesus. E olha como Pedro termina depois. Tão sublime o passamento de Pedro que ele escolhe nem ser igual à cruz do Cristo que ele não merecia. Olha o quanto Pedro cresceu trabalhando, né? Muito bem. Diz mais, estudar para educar o campo de nossa mente, e o que não pode ser admitido como mero aviso de essência mística. Então, está dizendo que, às vezes, a gente quer isso, né? Assim, que caia a graça, que a partir de amanhã somos Chico Xavier já, todos nós, né? O misticismo é tirado. O espiritismo, nós sabemos, nós temos ajuda, sim. O com Jesus, muita ajuda. Mas os passos é nosso. A melhora tem que ser nossa. É de essência mesmo. Muito bem, gente. Agora, do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, também o título é Mediunidade com Jesus. É o capítulo 1º desse livro, Estudando a Mediunidade. Peralva vai fazer um apanhado, assim, nesse capítulo. Ele vai dizer do engenheiro, do médico, do artífice, do advogado, e vai fazer uma descrição. Ele vai preparar o coração para daí dizer assim, o médium como criatura que realiza também de modo penoso a sua marcha redentora, aspirando a melhorar-se e atingir a vanguarda ascensional, ressente-se naturalmente no exercício de sua faculdade, seja qual ela for, desde estado de coisas revelador da ausência do evangelho do coração humano. Vamos tentar interpretar isso. Nós falamos, e não pode ser diferente, porque Deus nos criou todos iguais, todos somos médiuns. No trabalho da doação,
nós podemos sentir essa carga. Vamos de novo, né, na preleção. A Rafaela destaca a crise. Como que às vezes estão os corações hoje? E aqui que acontece às vezes com o médium. Aqueles mais ostensivos, talvez mais sensíveis, vão saber bem o que eu estou falando. E os outros, que também não têm, às vezes, aquela ostensividade, que é a palavra usada, né, para qualificar o médium, aquele mais psicofônico, psicográfico, até de cura, né, também recebe essa carga. A gente recebe, gente. Às vezes a gente está no dia, estamos num momento de crise e somos, sim, abalados com algumas energias. É muito natural. E aí eu destaquei de qualidade da prática mediúnica, de Manuel Filomeno de Miranda, essa situação que Peralva destaca aqui do médium, né? Que acontece, assim, dessa faculdade, também é modo penoso, às vezes ele sente, né? Por que o médium sente? E aqui nesse projeto, então, de Manuel Filomeno de Miranda, a questão 62, Divaldo vai responder, é a segunda parte do livro, né, que Divaldo responde, faz essa pergunta. Por que existem médios que sentem tanto mal-estar nos dias em que se antecedem à prática mediúnica e outros nada sentem? Por que a carga, então, né? Como é que é o nome da nossa palestra de hoje? É Com Jesus, né? Olha o que Divaldo vai responder. Prova para o médium. Allan Kardec fala dos médiuns naturais e dos médiuns de provas. Os de prova são aqueles que captam as comunicações antes e sofrem com elas. É uma forma de autodepuração. Isto vai creditado para diminuir-lhe o débito de certas doenças e problemas morais que viriam. Enquanto o espírito fica acoplado ao médium, ele está com a sua carga de sofrimento diminuída e o médium sensitivo com a sua aumentada. A dor fica dividida. O médium sofre e resgata. O espírito sofre menos, recebendo os benefícios da caridade anônima, complementada através do momento de esclarecimento e do choque anímico. Eu diria assim, uma resposta divina, né? E, de novo, né? Um depoimento meio pessoal, mais pessoal, com certeza. O Divaldo tem toda a razão. Realmente, o trabalho mediúnico, ele faz isso, né? Vamos lembrar de novo? Não só o médium sensitivo, todos nós que aliviamos as dores. Está dito ali pelo Divaldo, e na contabilidade de Deus, nada não vai ser contado, né? E aí diz do alívio até de outras doenças pelo trabalho. Que remédio, né, gente? Que coisa fantástica isso. E que doutrina esclarecedora trazer para nós isso. Bom, gente, antes da mensagem final, não poderia deixar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo de fora com o tema Mediunidade com Jesus. Esse capítulo 20, lembrando, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem assim uma organização didática. Kardec cita passagens do Evangelho de Jesus, depois ele vai comentar, e a maioria dos capítulos tem depois a instrução dos Espíritos. Só que esse capítulo 20, os trabalhadores da última hora, não tem esse destaque do Evangelho por Kardec, nem o seu comentário. É genuinamente instruções dos Espíritos. E o que o Espírito Erasto vai nos trazer nesse capítulo 20, lá no item 4? O que ele vai nos trazer?
ele vai dizer lá pelas tantas assim: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. É a missão dos espíritas. É esse o capítulo que nós estamos lendo. Item 4. Línguas de fogo, Pentecoste, o acontecimento lá, né, na chamada ressurreição do Cristo com os apóstolos. As línguas de fogo, a mediunidade. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Aqui é Erasto, é o espírito anjo da guarda do médium, que está nos trazendo isso. O que ele diz mais? Está pedindo... Ele está afirmando, né? As línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças. Nós que temos, sim, vamos dizer a palavra privilégio de conhecer pela doutrina as lições esclarecedoras, o Consolador prometido por Jesus. O capítulo é Missão dos Espíritas. As línguas de fogo de Jesus estão conosco. Ele nos convida, Erasto, a essa evolução de ide e pregai, o dai de graça. Só que ele vai dar um destaque. Erasto dá um destaque. Como? Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. É uma afirmação que nós já somos, né, com a nossa fé, já não precisamos tantos dos fenômenos, né, destacado na leitura preparatória. Nós já temos o entendimento da moralidade que essa doutrina nos traz. Ide, sejam mais ditosos do que Tomé. Não façam tanto o ver para crer. Nós já temos preparos, né, para mais. Crede sem fazeres questão de ver e aceitas os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Gente, que chamativo de Erasto está nos fazendo aqui. E aí vamos fazer o seguinte, talvez um exercício muito simplório para nós ficarmos assim, tranquilos da nossa doutrina, desse Consolador prometido. Se nós conseguíssemos, né, para fazer esse exercício, tirar a mediunidade, que instruções nós teríamos? Como que nós caminharíamos na Terra? Por isso o alerta na missão dos espíritas é importante, para nós fazermos o crédito na mediunidade, que muitas, às vezes, a gente sabe mensagens que chegam por aí, até amedrontando, né, no momento de crise, mas, na geral, tem o seu aspecto, assim, de consolo, afinal de contas. Mas nós, espíritas, então, avançar um pouquinho, ter esse entendimento maior por essa mediunidade que todos nós somos dotados, inclusive com a faculdade da intuição. E nesses momentos de crise, nós lançarmos mão desse entendimento. E eu destaco como exemplo, então, Chico Xavier. Está lá no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Chico está sendo atacado de muitos lados. No caso de Humberto de Campos, que a família vai querer os direitos autorais, né? Chico vai escrever uma carta para o presidente da Federação Espírita Brasileira. E olha o que Chico diz, exercendo essa mediunidade com Jesus. Logo que houve o agravo da sentença, entre parênteses, caso Humberto de Campos, fecha o parêntese, observando a agressividade de muitos, escrevi mais de 50 cartas privadas e confidenciais aos amigos da doutrina, com a responsabilidade da imprensa espírita, rogando a eles me ajudarem por amor de Jesus, com o silêncio e a prece, e não com defesas precipitadas e, confesso-te,
que algumas dessas cartas foram escritas com lágrimas por mim. Tal a desorientação de certos amigos que facilmente se transformaram em provocadores e ironistas, esquecendo os mais comezinhos deveres cristãos. Gente, que chave de ouro para nós fechar Mediunidade com Jesus, também com a mensagem final, ainda com essa energia do Chico, a sua passividade, né? O seu amor profundo. Emmanuel, num folheto do Grupo Espíritos Mensageiros, vai psicografar por Chico Xavier o seguinte: crítica e serviço. Se muitos companheiros estão vigiando os teus gestos, procurando o ponto fraco para te criticarem, outros muitos estão fixando ansiosamente o caminho em que surgirás, conduzindo até eles a migalha do socorro de que necessitam para sobreviver. É impossível não saibas quais deles formam o grupo de trabalho em que Jesus te espera. Emmanuel. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Vamos caminhar para a prece final nessa nossa quarta-feira, trazendo algumas, palavras que eu fui anotando, na palestra do Moroni, e a gente percebendo tudo isso que nós estamos vivendo, nesse nosso tempo, que nós possamos agora pedir a Jesus que trabalhe conosco, a nossa mediunidade, que nós possamos pedir, a Jesus nesse momento que que nós estejamos mais atentos aos detalhes da vida, O detalhe da vida, eles podem nos mostrar muitas coisas e muitas vezes passam desapercebidos por nós, No momento, como foi falado, de autoanálise, de autoevangelização, que nós possamos também praticar o silêncio. Nós vivemos num mundo tão cheio de sons, Seja ele dentro de casa, seja ele na rua, seja ele quando a gente liga uma televisão. A gente está tão cheio de informações que nós possamos exercitar um pouco o silêncio para que a gente possa escutar o som do nosso coração, escutar o som da nossa alma, escutar o pedido, do nosso coração com relação à nossa missão que vem sendo convocada aqui no nosso processo de evolução, e que a gente possa, a cada dia, levar a prece como nossa companheira e amiga de todos os dias, de todos os momentos, por meio da prece, por meio da oração, que tenhamos amor ao próximo, caridade, que entendamos e buscamos o trabalho diário, para que a gente possa crescer e também levar, o nosso papel, a nossa missão de maneira positiva e que a gente possa contribuir de alguma forma e de uma forma bastante de paz e harmonia, de verdade, de equilíbrio dentro desse processo que nós estamos vivendo. E que todos nós tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, que estejamos em paz com o nosso coração e com a nossa alma, que possamos ter uma excelente noite de sono, e que lembrando sempre que o outro dia é o novo dia para recomeçar, para fazer diferente, para buscar o melhor, para estar sempre em comunhão com a nossa missão, com a nossa evolução, e que nós nunca desistamos, mesmo em momentos de crise como estamos, que a gente tenha fé, otimismo e façamos a nossa prece, nossa verdadeira companheira e amiga. Que assim seja. Boa noite a todos.